Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca dos aspectos penais da Lei de Drogas, né? Lei 11.343 de 2006. Agora estamos na parte 6, né? Aula 6 sobre essa lei, tratando desses aspectos penais de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840 de 2019 e 13.964 de 2019, pacote anticrime. Agora, nessa videoaula especificamente, nós vamos tratar do tráfico de maquinário, associação para fins de tráfico, financiamento do tráfico e colaboração como informante. Vamos começar pelo tráfico de maquinário para a fabricação de drogas, que é o tipo penal previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, que diz: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa, né? Então, como vocês bem sabem, via de regra, os atos preparatórios não são puníveis, né? Mas, entretanto, nós temos algumas situações que, dada a relevância do bem jurídico tutelado, o legislador transforma estes atos preparatórios em verdadeiros tipos penais especiais, né? Então, foge à regra, como é o caso, por exemplo, desse artigo 34. Tá? Onde o legislador visa antecipar a incidência do direito penal para abranger esse tipo de situação que não poderia tipificar o artigo 33 caput da Lei de Drogas. Então, aqui nós temos um tipo penal subsidiário ao crime do artigo 33 caput da Lei de Drogas, né? Então, como consequência disso, o que é que nós temos? Se ocorrer o crime principal, né, que é o de tráfico de drogas, dentro de um mesmo contexto fático, a gente afasta a aplicação desse tipo subsidiário do artigo 34, né? Então, vamos a um exemplo. Se a polícia não consegue localizar nenhuma droga em um determinado laboratório clandestino durante uma busca, um mandado de apreensão, de busca e apreensão, eles não conseguem encontrar nenhuma droga, mas eles encontram uma balança de precisão, e nessa balança de precisão tem vestígios de droga, né? Então, o agente vai ser autuado em flagrante delito pela prática desse artigo 34, porque foi demonstrado, se ficar demonstrado, né, nesse exemplo, que esse aparelho era utilizado na preparação da droga, né? Agora, vamos dizer que nesse exemplo, no cumprimento desse mandado de busca e apreensão, a polícia teve êxito na apreensão dessa droga, né? E da balança de precisão. Então, aí estaria tipificado apenas o crime de tráfico de drogas do artigo 33 caput, né? Afastaria, então, a aplicação desse crime subsidiário do artigo 34, né? Esse, inclusive, é o entendimento do STF, que eu coloquei para vocês, inclusive o número do HC, né? Então, o tráfico de drogas, ele tem a possibilidade, ele tem o condão, segundo o STF, de absorver o crime de fabricação de drogas, né? Porque o crime de tráfico de drogas é mais amplo. O de tráfico de maquinário para a fabricação da droga é um delito subsidiário, ele só é aplicável quando não estiver configurado o crime principal, que é o de tráfico de drogas, né? Agora, se ficar caracterizada a existência, né, de contextos autônomos, embora coexistentes, né,
que vão vulnerar aquele tipo penal que é tutelado, o agente vai responder pelos 2 crimes em concurso material ou concurso formal impróprio, né? E vai depender da situação. Então, não sendo o mesmo contexto fático, sendo contextos autônomos, é possível que o agente responda em concurso pelo tráfico de drogas e pelo tráfico de maquinário, né? E aí, como vocês podem ver aqui, nós temos 11 verbos núcleos do tipo penal. Fabricar, que é produzir em larga escala. Adquirir, que é você obter a propriedade daquele bem, seja de maneira gratuita, seja de maneira onerosa. Utilizar, obviamente, é fazer uso de alguma coisa. Transportar é levar de um lugar para o outro, por meio não pessoal, né? Oferecer seria ofertar como presente, sem a intenção de venda, então oferecer geralmente é de forma gratuita. Vender, vocês sabem, né? Alienar mediante uma contraprestação. Distribuir, você entregar a diferentes partes, diferentes pessoas, em diferentes lugares, né? Entregar é você passar a posse para outra pessoa. Possuir é você ter algo em seu poder para usufruir. Guardar é você tomar conta, você proteger, você vigiar, geralmente por meio da ocultação. Fornegar, abastecer, né, com certa continuidade no tempo, como nós já conversamos sobre esse verbo preencher em aula anterior. Então, todas essas condutas, todos esses verbos que preveem essas condutas, devem recair sobre o maquinário, ok? O maquinário, ou aparelho, ou instrumento, ou qualquer objeto destinado à fabricação. Então, o maquinário, nós podemos ter peças de uma determinada máquina, né? Um aparelho é considerado um dispositivo que é inserido em uma máquina. Um instrumento também é qualquer objeto mecânico semelhante a uma máquina, ou qualquer objeto, qualquer peça que possa ser usada com essa finalidade, né? Destinada a quê, professora? Qual finalidade? Fabricação, que eu já falei, né? Preparação. Fabricação é você produzir em larga escala, preparação é você obter algo por meio da composição, perdão, de elementos, e a produção é fazer surgir em menor escala algo mais manufaturado, ou transformação, que é a alteração da composição original de drogas, tá? O artigo 34 não abrange objetos destinados ao uso de drogas, né? Por exemplo, a lâmina utilizada na separação da cocaína, o papel utilizado para confeccionar o cigarro de maconha, né? Então, se houver apreensão de objetos objetos como estes que eu mencionei, que estiverem com vestígios de droga, já pronto para o consumo, os agentes vão ser punidos apenas pelo 28, né? Droga para consumo próprio, não pelo 34, né? Se não ficar evidenciado que esses instrumentos, se ficar, perdão, evidenciado que esses instrumentos eram apenas para o uso pessoal da substância, né? E não para a fabricação, preparação, produção ou transformação da droga. Existem doutrinadores que sustentam que esse maquinário deve ser exclusivamente destinado à fabricação de drogas, mas é um entendimento minoritário. O entendimento majoritário da doutrina é que esse dispositivo abrange tanto o maquinário exclusivamente destinado à preparação da droga, quanto aqueles objetos que sejam eventualmente empregados na fabricação da droga, né? Por exemplo, pipetas, destiladores, estufas, tá? Esses instrumentos, se eles forem efetivamente utilizados pelo agente para a fabricação da droga, exemplo, professor, uma balança de precisão, né? A balança de precisão não é exclusivamente utilizada para a fabricação de droga, mas é eventualmente utilizada para essa finalidade.
né? E aí o ônus da prova, mais uma vez, recai sobre o Ministério Público, né? E lembrando que a norma penal diz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, né? Então, esse elemento normativo do tipo é um fator vinculado à ilicitude, é uma elementar do delito, né? Se não estiver preenchida essa elementar, o fato se torna atípico. Então, se você a conduta de fabricar, o traficar maquinário destinado à preparação de drogas, perdão, fabricar um maquinário, transportar um maquinário, seja destinado à preparação da droga, mas se houver uma autorização para isso, é fato atípico, né? E se houver um eventual erro quanto à presença dessa elementar, nós vamos ter hipótese de erro de tipo. Outra coisa muito importante é que prevalece o entendimento de que este artigo 34 é crime equiparado a hediondo, certo? Existe uma controvérsia na doutrina se é possível ou viável, melhor dizendo, ou não, a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, nesse caso do tráfico de maquinário para a fabricação de drogas, certo? Então, existe uma discordância na doutrina. Eu entendo que deveria, sim, ser considerada a aplicação do instituto que nós estudamos na aula passada, né, dessa minorante da pena, do parágrafo 4º do artigo 33, porque se você não aplicar, e o agente é surpreendido, né, com maquinário destinado à fabricação de drogas, nós teremos aí um forte indicativo de que ele se dedica a atividades criminosas, que integra organização criminosa, né? E aí, para alguns, isso inviabiliza a aplicação desse benefício legal. Mas, se você levar em conta essa minorante, nós iríamos deixar de punir um crime preparatório com uma pena mais gravosa do que aquela prevista para o próprio crime fim, que é o tráfico de drogas, né? Aqui nós temos uma reclusão de 3 a 10 anos, mas raciocina comigo, se você considerar a pena mínima, que é de 3 anos de reclusão, e se nós tivermos a incidência da causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, ao crime de tráfico de drogas, lá a gente vai ter uma pena mínima de 1 ano e 8 meses, não é? Lá do tráfico, que permite a aplicação dessa minorante. A pena pode chegar a 1 ano e 8 meses, né? Se for aplicada essa minorante no máximo legal. E aí, lá no crime de tráfico de drogas, a pena mínima poderia ficar de 1 ano e 8 meses com a incidência dessa minorante. E aqui, né, o tráfico de maquinário, a pena mínima ficaria de 3 anos, ficaria então maior. É desproporcional, né, e tal. Então, por isso que eu entendo por essa possibilidade, mas não é nada unânime na doutrina, muito menos em jurisprudência sobre isso. Bom, continuando. Associação para fins de tráfico, associação para o tráfico de drogas. Nós temos aí o artigo 35, que vocês já conhecem, já conversamos sobre ele ao longo dos semestres. Mais uma vez, ele está aqui diante de nós. Agora, propriamente sendo tratado dentro da lei de drogas, né? Dentro de todo esse contexto dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de maquinário, etc. Então, o artigo 35 traz o crime de associarem-se, né, constante em associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. E aí, como vocês já sabem, né, tem uma pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Um tipo penal autônomo, como vocês sabem, não importa se está presente um inimputável, né, como aqui. Eu vou até pegar o marca-texto. Eu vou tentar aqui pegar o marca-texto.
Não estou conseguindo, deixa eu voltar para tentar pegar o marca-texto. Não estou conseguindo pegar o marca-texto. Bom, aqui vocês estão vendo, acho que dá para ver a seta. Olha aqui no caput do 35, diz que essas duas ou mais pessoas devem se associar para a prática dos crimes previstos aqui, ó, 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Então, imagina que são duas pessoas, e uma dessas pessoas é inimputável. Ainda assim, nós temos, sim, o cometimento desse crime de associação para o tráfico de drogas. Não importa se o outro agente, né, sendo só dois, seja um inimputável, né, muito menos importa se são mais de duas pessoas. E também não importa se um dos agentes não tenha sido identificado, né? Então, imagina que as autoridades policiais não conseguiram identificar todos os integrantes da associação, só identificaram um. É perfeitamente possível que apenas esse único agente que foi identificado seja processado pelo crime esse crime do artigo 35 da Lei de Drogas, né? Desde que fique demonstrada a existência de outro membro ou outros membros. Associar-se, esqueci de fechar com aspas, né? Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. Então, a característica desse crime de associação é a estabilidade desse vínculo que une os agentes, né? Mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar, venha a se realizar, né? Então, por mais que o artigo 35 da Lei de Drogas diga, usa essa expressão aqui, ó, reiteradamente ou não, a tipificação desse crime depende sim da estabilidade, né, da permanência, que são características, inclusive, que diferenciam o crime de associação de um concurso eventual de agentes, né? Então, outra coisa importante é que esse crime de associação para fins de tráfico, ele vai estar caracterizado mesmo que essa associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas, né? Para isso, sim, serve essa cláusula reiteradamente ou não. Então, esse crime de associação, ele está caracterizado ainda diferente dos outros, né? Do 288 do Código Penal, daquele para a prática de crimes hediondos, enfim, diferentemente deles, aqui ele vai estar caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único crime de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e a permanência dessa associação, né? Então, deve estar demonstrada essa associação estável, permanente, de duas ou mais pessoas, diferentemente do 288 do Código Penal, né, que é o crime de associação criminosa para a prática de uma quantidade de crimes das mais diversas naturezas e que tem que ser para uma quantidade indefinida de crimes. Aqui as pessoas podem estar associadas desde que de forma estável ou permanente, duas pessoas ou mais, com o fim de praticar uma única vez ou várias vezes quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. Então, cuidado. Esse crime, né, esse caput do artigo 35, ele deixa claro que a finalidade da associação é a prática, reiterada ou não, de qualquer dos crimes do 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Então, se duas ou mais pessoas se associarem para a prática de outros crimes ou crimes diversos, como, por exemplo, os crimes do artigo 33, parágrafo 2º, parágrafo 3º, do 37, do 39, aí nós não temos a conduta do artigo 35, não temos o crime do artigo 35, né? Não é considerada associação para fins de tráfico, né?
Então, aí você aplica o tipo subsidiário, que é o do 288 do Código Penal, se ficar evidenciada a associação estável permanente de 3 ou mais pessoas para praticar, com o objetivo de praticar uma série indeterminada de crimes dolosos, né? Que são características necessárias para a configuração do crime do 288 do Código Penal. Certo? Se o objetivo é a prática do crime de financiamento ao tráfico, que é o do artigo 36, a gente vai ter o crime de associação para fins de financiamento, que eu vou falar já já, que é previsto no parágrafo único desse artigo 35. Antes disso, eu queria conversar com vocês acerca do concurso de crimes. Como assim, professor? Bom, aqui vocês sabem, nós temos um crime formal, né? Não é necessário que seja praticado nem sequer o primeiro dos delitos para os quais os agentes se associaram, né? A consumação independe da prática dos delitos ou do delito, né, de tráfico de drogas para os quais os agentes ou para o qual os agentes se associaram. No entanto, a consumação, por ser um crime formal, independe da prática dos delitos, né, para os quais os agentes se associaram. Mas, contudo, se esses delitos para os quais eles se associarem, se esses delitos forem cometidos, então esses agentes vão responder pelo crime de tráfico, por eles praticado, em concurso material com o delito de associação, né? Desde que, novamente eu digo, fique demonstrada a estabilidade, fique demonstrada a permanência, né? E para o STJ, só mais uma informação, para o STJ, para que alguém seja condenado pelo crime de associação para o tráfico, não é necessária a apreensão da droga e nem realização de exame toxicológico, né? Então, embora a materialidade do crime de tráfico pressuponha uma apreensão da droga, isso não se aplica aqui ao crime de associação para o tráfico, porque é um crime de natureza formal. Então, por exemplo, a materialidade pode ser comprovada através de interceptações telefônicas, né? É um exemplo. Bom, associação para fins de financiamento do tráfico. Aí nós temos também os mesmos elementos do caput, né? Nós estamos agora na figura do parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 dessa lei. Nós vamos ver ainda daqui a pouco, ainda nessa aula, o crime de financiamento ou custeio do tráfico, né, ao tráfico de drogas. Então, é o crime do artigo 36. Se, da mesma forma, nos mesmos moldes que a associação do caput do 35, aqui nessa associação do parágrafo único exige a presença de 2 ou mais pessoas associadas de maneira estável e permanente, né? Só que esta associação aqui do parágrafo único tem como objetivo o financiamento ou custeio do tráfico. Aqui nós temos sim um crime autônomo, né? Portanto, é possível que o agente responda pelo crime do 35, parágrafo único, em concurso com o delito do artigo 36, que é o que nós vamos estudar agora. Artigo 36 diz: financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei, pena de reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Né? Então, aqui nós temos o crime de financiamento ou custeio ao tráfico de drogas. Vejam como a pena é maior, inclusive,
que a do caput do 33, né, e do parágrafo 1º do 33. É maior do que a pena prevista do crime de tráfico de drogas, né, ou de maquinário. Aqui nós temos o crime autônomo, né? É a conduta daquele que financia, que custeia a prática de qualquer dos crimes, apenas estes, do 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei, né? Então, aqui nós temos uma exceção à teoria monista, que vocês já conhecem, que também é conhecida como teoria unitária, né? Segundo ela, que é adotada no Código Penal, embora um crime possa ser praticado ou seja praticado por diversos coautores e partícipes, o delito permanece único, né? Então, aí cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Aqui, como o legislador previu um delito autônomo, essa atividade de financiar ou custear o tráfico, esse artigo 36 é uma exceção à teoria monista, né? Punir o agente que não tem participação direta na execução do tráfico, né? Ele se limita a fornecer o dinheiro, os bens, para subsidiar o tráfico, né? Ele não pratica o importar, exportar, remeter, né? Ele não pratica nenhuma das condutas do 33 caput. Apesar disso, ele vai ser punido, né? Porque ele vai custear, ele atua. O agente que atua diretamente na traficância e que também financiar, né? Custear, por exemplo, a aquisição de drogas, ele vai responder pelo caput do 33, com artigo 40, inciso 7, que nós ainda vamos estudar, né? Aqui afasta a conduta autônoma do 36 da lei de drogas. Aqui é o entendimento do STJ, o entendimento de 2015, né? Então, aqui é uma exceção, o legislador prevê como um crime autônomo o artigo 36, o crime que mostra, né, mais uma exceção a essa teoria monista, né, de punir o agente que não tem a participação direta na execução do tráfico, o agente que só fornece o dinheiro, né, para que pratiquem o tráfico. Então, o agente que praticar diretamente o tráfico, né, e que também custeie a aquisição de drogas, por exemplo, ele vai responder pelo 33 caput com o aumento de pena do artigo 40, inciso 7. Não responde pelo 36 da lei de drogas. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. Bom, os elementos do tipo penal. Financiar, que é sustentar os gastos, né? Bancar, custear, tudo que for necessário, né? Dar o capital, o dinheiro necessário para o desenvolvimento do tráfico de drogas. E custear também é prover despesas, gastos, né? E para a grande maioria da doutrina, esse custear, esse verbo, não abrange apenas o fornecimento de dinheiro para que o traficante forneça suas atividades, mas também abrange o fornecimento de outros bens, por exemplo, carros, armas, munição, né? Então, outros bens móveis. Esse financiamento, né, ou custeio, deve ter como objetivo a prática dos crimes do 33 caput, e parágrafo 1º e 34 da lei de drogas, né, que é o que consta aqui no caput do 36. Então, se esse crime do 36, esse crime do 36 não vai estar tipificado, se o financiamento tiver como objetivo a prática de outros crimes dessa lei de drogas, né? Então, por exemplo, o legislador não pune o financiamento, a associação para fins de tráfico de drogas, né, que é prevista no 35, não. Só o financiamento dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º e 34 da lei de drogas. O elemento subjetivo aqui é o dolo, é uma conduta que é punida exclusivamente a título doloso, seja dolo direto, seja dolo eventual, né? Não tem previsão da modalidade culposa desse delito e não é necessário, né, que tenha o especial fim de agir do agente
consistente na finalidade de obter lucro. Não, né? É muito comum que o financiamento, o custeio do tráfico tenha essa finalidade de obtenção de lucro, mas o artigo 36 não faz referência a esse especial fim de agir, né? Então, tanto faz se o agente financia com ou sem o objetivo de oferir alguma vantagem patrimonial, se faz com o objetivo ou não de oferir lucro. Existe uma controvérsia doutrinária se trata de crime permanente, crime habitual ou crime instantâneo, né? Então, para quem entende que é crime permanente, diz que a consumação se prolonga no tempo, né? Que o agente vai ter o poder de fazer cessar essa conduta delituosa a qualquer momento. Então, nesse caso, se um agente praticar o financiamento do tráfico durante 6 meses de modo contínuo, ele iria responder por um único crime de financiamento, né? Para quem entende que é um crime permanente, a consequência seria essa. Alguns sustentam que é crime habitual, né? Vocês sabem que é habitualidade, né? Nos crimes habituais, essa habitualidade funciona como elementar do tipo. Então, a prática de um ato isolado não geraria tipicidade, né? Então, há quem defenda que esse crime do 36 da lei de drogas deve visar o financiamento, deve ser praticado de forma reiterada. Outros colocam, para que seja configurado, né? Outros colocam que é crime instantâneo, que ele se consuma em um determinado momento, sem necessidade de permanência, de habitualidade. Então, um único ato, né, para quem entende que é crime instantâneo, basta um único ato de financiamento ou de custeio para o tráfico que já está caracterizado esse crime do artigo 36 da lei de drogas. Eu particularmente concordo com esse entendimento de que é crime instantâneo. Consumação e tentativa é um crime plurissubsistente, portanto é possível a tentativa, né? E em relação ao momento da consumação, nós temos duas correntes. Para a primeira corrente, minoritária, é um crime material, então esse crime de financiamento só estaria consumado se os crimes estiverem caracterizados, né, pelo menos na forma tentada. Então, se não houver pelo menos o início da execução dos crimes de tráfico que o agente financiou, se houver apenas a mera cogitação, aí seria um fato atípico, né? O 36 não seria punível. Quem praticou não seria praticado o 36, né? O fato não seria punível. Agora, a doutrina majoritária entende que aqui é um crime formal, e eu também concordo, né? Porque esses verbos financiar e custear, eles trazem uma ideia de que basta a disponibilização desses valores, né? É que seria irrelevante o fato de ser atingida ou não essa finalidade de custear, né? Aqui o ideal, eu entendo também, é que é um crime de consumação antecipada. Então, esse 36 estaria consumado no momento em que houver a entrega desses valores ao traficante, né? Não importa se foram ou não executados os crimes do 33, caput, parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas, né? Se eles forem cometidos através desse financiamento, nós teríamos o mero exaurimento do delito de financiamento, né? Então, é isso, existe essa controvérsia. Bom, colaboração como informante. Para nós finalizarmos os assuntos tratados hoje, vamos falar desse artigo 37, que tem a conduta descrita da seguinte forma: colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa, né? Esse crime de colaboração como informante, pessoal, pune aquele que colaborar como informante com grupo, organização ou associação, desde que destinada à prática desses crimes do artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. Mais uma vez, restringe, né, a esses tipos penais. Então, ele não vai mais responder como um mero partícipe do crime de tráfico de drogas, né? Aqui ele vai incorrer num tipo penal autônomo, que é o artigo 37. Agora, a tipificação desse 37 está condicionado a ele colaborar como informante. O que é que significa isso? É que esse auxílio do agente
tem que estar restrito apenas ao fornecimento de informações, né? Informações que de alguma forma venham a contribuir ou contribuam para a prática desses crimes do 33 caput, parágrafo 1º e 34. Então, é o exemplo clássico do fogueteiro, né, do tráfico, que ele dispara fogos, por exemplo, e para avisar os traficantes de uma determinada área que está tendo uma determinada ação policial naquela comunidade que é dominada por eles, né? Então, a qualquer outra forma de colaboração que não seja a mera prestação de informações vai caracterizar, por exemplo, o transporte da droga, né? Aí vai caracterizar o 33 caput da lei de drogas, né? Aplicamos aqui a extensão do artigo 29 do Código Penal, que vocês já conhecem. Agora, não basta, né, que sejam prestadas informações. Para a tipificação desse artigo 37 da Lei de Drogas, essas informações prestadas pelo informante devem ter uma relevância, né, causal para contribuir, seja de que forma for, mas elas têm que contribuir necessariamente para a prática desses delitos do 33 caput, parágrafo 1º e 34. Se essa informação fornecida pelo agente for irrelevante para a prática desses crimes, aí nós temos uma ausência do nexo causal, né? Então, nós temos a atipicidade da conduta. Essas informações também, a lei coloca que elas devem ter como destinatário um grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes, né? Do caput, do 33 e parágrafo 1º do 33 e 34 dessa lei. Mas aí vem a questão. Se esse informante presta informações capazes de auxiliar um único traficante, né, na prática desses crimes, 33 caput, parágrafo 1º e 34, o que acontece, professora? Né? Aqui nós não podemos descartar a responsabilização penal dessa pessoa que prestou essa informação, né? Se essas informações são, de fato, relevantes para a traficância, ainda que seja dessa única pessoa, desse traficante, ele deve ser responsabilizado penalmente, né? Agora, o problema é que esse artigo 37, ele restringe ao grupo, organização ou associação, né? E aí nos levaria a colocar esse informante, né? Em tese, seria o informante, a considerá-lo como partícipe do crime de tráfico. Só que isso, a doutrina majoritária entende que seria uma violação do princípio da isonomia, né? Por quê? 2 a 6 anos. Se ele colaborar com o único traficante, a conduta, ele seria criminalizado pelo 33, que tem uma pena de 5 a 15 anos, em vez daqui, como informante, que tem uma pena de 2 a 6 anos, né? Então, a solução dada pela doutrina é no sentido de que deve ser aplicada uma analogia in bonam partem, né, a favor do réu, para concluir que esse tipo penal do 37 deve também abranger o informante que colabora com um único traficante, certo? Nós temos, então, a doutrina de peso entendendo dessa forma. Em relação ainda ao 37, né, nós temos, então, um tipo penal subsidiário em relação ao crime de associação para fins de tráfico, né? Ou seja, para que o agente responda por esse crime do 37 da Lei de Drogas, a colaboração deve ser obrigatoriamente eventual. Eventual. Por quê, professora? Porque se ele estiver associado de maneira estável e permanente, sempre levando informações para um determinado grupo, organização ou associação, ele vai estar fazendo parte daquela associação, né? Então, apesar de não estar associado de maneira estável e permanente a um determinado grupo ou associação, o agente, apesar disso, colabora eventualmente com esses indivíduos, com essas pessoas. E geralmente com o objetivo de receber uma determinada remuneração. Isso pode ou não ocorrer. Esse objetivo de receber remuneração pode ou não existir, não importa, né? Agora, se está evidenciado que ele faz isso de forma eventual, ele responde pelo 37, né?
Se ele estabelece um vínculo associativo estável, permanente, né, com esses destinatários dessas informações, ele vai estar agindo como um dos integrantes dessa associação criminosa, né? Então, ele vai responder pelo artigo 35. Então, esse tipo penal do 37, ele tem um caráter subsidiário, ele só fica caracterizado, né, a tipicidade dele só fica preenchida quando não ficar comprovada a prática de um crime mais grave, que é o do 35, né? Então, só é considerado informante para fins de incidência do 37 quem não integra a associação, né? Nem como coautor, nem como partícipe. E esse delito do 37 se consuma no momento em que a informação chegar ao conhecimento do destinatário dela, né, dessas informações. Majoritariamente entende-se que não importa se o delito, a execução desse delito cuja informação foi dada, né? Não importa se ele foi executado ou não, não importa a chamada execução ulterior do crime de tráfico de drogas. O delito se consuma no momento em que a informação chega ao conhecimento, né, daquele grupo, daquela associação para a prática de tráfico. E aí, por isso, também é considerada que a tentativa é possível, por ser um crime plurissubsistente, né? Só você pensar na informação prestada pelo informante por uma carta, né? Que foi interceptada por um terceiro antes de chegar aos destinatários. Então, aí houve uma tentativa de colaboração como informante. Bom, próxima aula nós continuamos a partir do crime previsto no artigo 38, que é a questão da prescrição ou administração culposa de drogas. Bons estudos, não deixem de ler a doutrina indicada no nosso plano de aula.